Pessoal, muito boa tarde. Aqui é a professora Fernanda. Vamos a alguns treinos para o concurso público da Prefeitura de Guarulhos, organizadora VUNESP, tá? Nós vamos fazer treinos de legislação e de português que contemplam a bibliografia do concurso de vocês. Mas fora estes treinos, também serão disponibilizadas as provas na íntegra para que vocês possam ter acesso, ok? E fazer as outras questões também. Deixando claro aqui o que cai no concurso de cada um. A prova será no dia 5 agora de fevereiro. Para a gente, português, matemática, da parte geral e conhecimentos específicos. O que seriam esses conhecimentos específicos para quem ainda não se ateve, né? Conhecimentos específicos é a parte de legislação federal para a gente. O que cai de legislação federal para a gente? ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque vocês vão lidar com crianças e adolescentes. Cai a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, vocês precisam saber também. E cai Constituição Federal, tá? Somente esses três que fazem parte de conhecimentos específicos de agente escolar para a Prefeitura de Guarulhos, ok? No caso de assistente de gestão escolar, cai português também, matemática também, né? São 10 de português, 10 de matemática, 5 de informática, é a parte de conhecimentos gerais de assistente de gestão escolar, e a parte de conhecimentos específicos, conforme a bibliografia do concurso, é a parte de legislação também, tá? Então, a mesma situação, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Constituição Federal, porém a parte da educação apenas, alguns artigos. Além disso, o que acrescenta no de assistente, na parte de legislação, é a legislação municipal de Guarulhos, tá? A gente não tem essa parte, só tem para assistente. Então, a diferença dos dois editais é que o de agente é acrescentado 2 conteúdos, que é a informática e mais a legislação municipal. E no caso de agente não tem legislação municipal, é só legislação federal, ok? Mas esses treinos que eu vou fazer com vocês agora são de provas anteriores da VUNESP para os mesmos cargos. Então, esta gravação serve para ambos cargos, tanto para agente quanto para assistente. Os dois são provas anteriores da VUNESP, ok? Então, vamos aos treinos aí. São todas as questões que nós vamos fazer? Não, só vamos fazer o que cai, o que está na bibliografia de vocês e o que contempla a legislação federal e a parte de português. A prova será disponibilizada caso vocês queiram treinar também a parte de matemática, a parte de informática para os assistentes, tudo bem? Professora, cai atualidades? Não cai. Não cai atualidades, ok? É só o que contempla a bibliografia do concurso, tá? Senão vocês acabam estudando coisas a mais que não cai e etc, tá bom? Vamos lá. Vamos lá? Primeira questão aí, no caso desta prova, essa prova foi da VUNESP do município de Suzano, tá? Vamos lá. Questão aqui no caso é a 37. Todos os que trabalham na escola pública devem pautar suas ações pelo disposto na legislação, inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente. Caem muitas questões do ECA, hein, gente? Fiquem atentos. Essa lei estabelece, entre outras determinações. Então, o que está correto mediante ao que diz o contexto do ECA, tá? Vamos lá. A proteção parcial aos direitos da criança e do adolescente? Não.
Por que a letra A está errada? Porque está dizendo proteção parcial, em partes, não é. Seria proteção integral e não parcial, ok? Então, já tem um erro aí. Sempre vocês vão pelas palavras-chave positivas e negativas. Tem uma palavra negativa, eliminem, tá? E vão para a próxima, não fiquem perdendo tempo. Então, letra A, palavra parcial está errada, é integral. Letra B, que a efetivação dos direitos da criança e do adolescente é dever unicamente do poder público. Há outro erro, unicamente. Não é unicamente. Por quê? Os direitos da criança e do adolescente têm quem são os responsáveis por zelar, né? Por acompanhar. Não é só o poder público. É o poder público, que é o governo, a família, a sociedade, enfim, não é unicamente dever somente do poder público. Então, unicamente é palavra negativa aí. Então, a B também estaria eliminada. C, a primazia da criança e do adolescente para receber proteção e socorro. Sim, a prioridade, a primazia. A criança e adolescente precisa receber toda a proteção, né? E socorro, ok? A letra C é a correta, mas vamos ver por que a D e a E não pode ser. Letra D, que pré-adolescentes é o jovem com idade entre 10 e 12 anos completos. Por que está incorreta essa D? Primeiro que na lei do ECA não existem pré-adolescentes, ok? Existem crianças de 0 até 12 anos, ou 12 anos incompletos, e adolescente é aqueles de 12 a 18 anos, ou seja, 12 até completar 18 é um adolescente. A partir do momento que completou 12 ou completou 18, já não é mais adolescente, é adulto, tá? Então, na lei, não fala pré-adolescente, ou é criança ou é adolescente, ponto. E também, o outro erro aqui é que está falando que o jovem ou o pré-adolescente é de 10 e 12 anos. Não. 10 e 11 é criança. 12 completo já é um adolescente. Então, tem erro também. E a letra E, que a diferença entre criança e adolescente é apenas a idade. Não, não é só a idade que tem diferença entre uma criança e um adolescente, tá? E isso não é nem mencionado na própria lei. Então, a alternativa correta aí da 37 é a letra C, tudo bem? Então, toda vez que vocês encontrarem um erro, gente, não fiquem perdendo tempo na prova, pula e vai para a próxima. Não tentem ler tudo de uma vez, porque dá um nó na cabeça. Então, façam como nós fazemos durante todo o curso, né? Durante os treinos, que são dados presencial ou online, né? Ao vivo. Vão eliminando palavras negativas para ficar as alternativas possíveis. São aquelas com as palavras corretas, conforme a lei determina, palavras-chave positivas, tá? Então, vamos lá. Então, já eliminaria a B, a D e a E. A alternativa correta, a letra C, tá? Vamos à próxima. Essas provas serão disponibilizadas no grupo do curso de vocês. 38. De acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, será punida qualquer atitude em relação aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, sob a forma de valorização. Então, aqui, no próprio contexto, né, no próprio enunciado da questão, já está falando, vai ser punido. Quem vai ser punido? Que tipo de atitude será punida? Aquela em forma de valorização? Aquela em forma de reconhecimento? Aquela em forma de investigação? Aquela em forma de negligência? Ou aquela em forma de divulgação? A própria palavra punição é negativa e está na lei. Então, será punido qualquer pessoa que fizer algum tipo de ato negligente, né? Negligência contra criança e adolescente. Letra D de dado é a alternativa correta. As outras
são palavras positivas. Valorização, reconhecimento, divulgação. Investigação é mais para o lado policial, né? Então, não contempla o ECA aí no caso, ok? Claro que se for um adolescente, uma criança infratora, outras providências serão cabíveis, mas aqui a gente tem que se apegar ao quê? Na pergunta. Então, de acordo com o ECA, será punida qualquer atitude em relação aos direitos fundamentais da criança e adolescente sob a forma de negligência, tá? Qualquer ação que for negligência, né, está contra os direitos da criança e do adolescente. Então, 38, letra D de dado, é a correta aí nessa questão. Questão 39, ECA. Cai bastante ECA, viu, gente? Tanto para agente quanto para assistente, porque os dois vão lidar com crianças, né? Crianças e adolescentes. 39. De acordo com o ECA, colocar a criança e o adolescente a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor é obrigação exclusiva ao Conselho Tutelar? B. É um dever de todos? C. É uma determinação aplicável apenas aos pais ou responsáveis? D. É uma sugestão de comportamento e não um mandamento? E. É uma intromissão indevida do legislador na educação dos jovens? Não, né, gente? Isso que está dizendo aqui, colocar a criança e adolescente a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, é lei, está na lei, né? E esta lei é para ser cumprida por todos, Então, a alternativa correta, letra B de bola. Não é exclusivo do conselho. A função do conselho tutelar, né, é um órgão permanente, autônomo, não é jurisdicional, não é juiz. A função do conselho é zelar pelos direitos da criança e do adolescente, fazer ser cumprido, né? Então não é uma obrigação exclusiva do conselho, e sim dever de todos. C. É uma determinação aplicada apenas aos pais? Não. A todos, inclui pais, responsáveis, família, mas é de todos, não apenas. D. Não é uma sugestão, é uma lei para ser cumprida, então não é uma sugestão. Letra E. É uma intromissão? Não, todos têm que seguir o que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz, porque é lei, uma lei federal, ok? Então, letra B de bola, dever de todos, tá? Todos devem zelar por todos os direitos da criança e do adolescente e salvo, né? Ou seja, salvar. Não pode cometer nenhum tipo de tratamento desumano contra a criança e adolescente, nenhum tratamento violento, aterrorizante, vexatório, constrangedor, ok? Então, a alternativa correta, B de bola. Vamos a 40. A 40 também é sobre o ECA. Entre os direitos ligados à educação, assegurados à criança e ao adolescente pelo ECA, destaca-se, entre outros, o D. Vamos lá. A. Escola próxima ao seu local de trabalho? Não, né? Entre os direitos ligados à educação, não é escola mais próxima ao seu trabalho, e sim direito à educação, direito à escola, né? E é a partir dos 4 anos que é obrigatório a escola próxima da sua residência, né? Tem outro detalhe aí, mas isso é falado pelo ECA, mas também é falado pela LDB, tá? Mas em nenhum momento tem na lei escrito escola próxima ao seu trabalho, e sim próxima à sua residência. Letra B. Transferência para qualquer escola pública da sua cidade? Não. C. Até 30% de infrequência. Olha a pegadinha aí. Até 30% de infrequência aos dias letivos, desde que tenha desempenho escolar. Não, tá? Aqui sobre a letra C, gente, o que é o correto? Quando o aluno atinge 30% de faltas, né? De faltas,
deve ser encaminhado o caso para o conselho tutelar. A escola encaminha para o conselho tutelar quando o aluno já tiver 30% de ausência, de faltas injustificadas. Aí encaminha para o conselho tutelar, tá? E não tem nada a ver desde que tenha desempenho escolar. D, progressão continuada nos estudos. Essa progressão continuada é LDB, não é nem no ECA, tá? E, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Isso sim está no ECA, tá? Isso, essa letra D está na Constituição Federal, é uma diretriz, é um princípio do ECA, é um princípio da Constituição Federal, é um princípio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá? Todos eles têm o mesmo princípio, um dos, né? Igualdade de condições para acesso. O que é o acesso? A matrícula. Eles têm o direito à matrícula, ok? Acesso, matrícula. E permanência. Permanência é zelar por essa permanência, tanto à escola quanto aos pais, familiares, não deixar que o aluno falte na escola, abandone a escola, né? Então, a alternativa correta aí, que está dentro do que a lei determina do ECA, é a letra E, igualdade de condições para acesso e permanência, ok? Letra E. Continuando aí, mais questões aí, tá? Para o concurso de vocês aí. Na questão 31 agora. São várias provas, tá? Que eu vou disponibilizar no grupo para vocês, ok? Aqui eu estou gravando, primeiramente, as questões da VUNESP de concursos anteriores para o cargo de vocês. Parte de legislação federal. Questão 31. A educação, segundo a nossa Constituição do Brasil, Federal do Brasil, é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Ou seja, no próprio enunciado já fala, né? Educação não é somente, né? É um direito de todos, mas o dever não é somente do poder público, do Estado. É do Estado, é da família, a sociedade também colabora, enfim. O mandamento constitucional que assegura a possibilidade de colaboração escola, família, comunidade é o que afirma que o ensino será ministrado com base no princípio. Então, assim, tem vários princípios conforme a educação. Vamos ver desses princípios aí o que consta na própria Constituição, tá? Vamos lá, que tem a ver, tem que ser um princípio. Aqui, gente, já li aqui, ó. A, B, C, D e E, todos são princípios da educação. Todos eles são princípios, tá certo. Porém, eles querem a alternativa em que o princípio fale da colaboração entre escola, família e comunidade, tá? Qual é essa colaboração? Né? Qual o princípio que fala sobre a colaboração, a integração, a interação entre escola, família e comunidade? É isso que eles querem saber, porque todos eles são princípios. Ó, letra A, igualdade de condições para acesso e permanência na escola é um princípio da educação, está na Constituição, está no ECA, está na LDB, está em todos, tá? Letra B, gestão democrática do ensino público na forma da lei. É essa a alternativa correta, vou explicar o porquê. O que é uma gestão democrática? A gestão democrática é aquela em que o diretor não toma decisões sozinho. Isso é uma gestão democrática participativa. O gestor precisa da equipe para tomar uma decisão. E daí ele, por exemplo, exemplos de uma gestão democrática. O Conselho Escolar, por exemplo, o PPP, Projeto Político Pedagógico, são exemplos de uma gestão democrática. Então, quando envolve aqui, vou pegar um exemplo simples,
Quando envolve escola, família, comunidade, a gestão democrática que eu estou me referindo é conselho escolar. O que é o conselho escolar? 50% dos componentes que fazem parte aí do conselho escolar, 50% são pais e alunos. Os outros 50% são professores, funcionários em geral da escola, tá? Então, essa interação escola-família acontece na letra B, na gestão democrática. Por quê? Os pais, a família, a comunidade participa dessa gestão democrática. Eles participam do conselho escolar, eles podem participar da elaboração do PPP da escola, ok? Então, letra B. Letra C, valorização dos profissionais da educação escolar, é também um princípio, tá certo? Letra D, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber, também é um princípio. E gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais também é um princípio, tá? Todos eles são princípios relacionados à educação. Mas o que tem a ver diretamente com escola, família, comunidade é o princípio da letra B, gestão democrática. Tudo bem? Tudo que for gestão democrática significa que todos participam, tá? Então, 31 aí, B de bola. Vamos a 32. Questão 32. No exercício do cargo e de acordo com o disposto na Constituição Federal do Brasil e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o secretário de escola, aqui no caso está o termo secretário de escola, mas, por exemplo, o assistente de gestão escolar, que trabalha também na secretaria, tem praticamente a mesma função. Então, essa pergunta serve para todos, tanto agentes quanto assistentes. Serve para todos porque na bibliografia do concurso está Constituição, está ECA, está LDB. Então, serve para todos, tá bom? Pode cair em qualquer um. Deve orientar seus auxiliares para que atuem sempre com respeito ao princípio de que, vamos lá, vamos encontrar aí. Letra A. A população sempre tem razão em suas reclamações e cabe ao Estado avaliar a melhor maneira de resolvê-las. Não, né? Nem sempre tem razão. Precisa verificar o assunto, o motivo, né? Se está dentro da lei, se não está. Então, nem sempre a população vai ter razão. Precisa verificar cada reclamação. Então, não é sempre tem razão, certo? Então, é a pegadinha aí a letra A. Letra B, qualquer. Então, na letra A, sempre é negativo. Na letra B, qualquer correspondência pessoal poderá ser aberta pelos funcionários, pois na escola deve prevalecer o interesse público sobre o pessoal. Totalmente errado. Primeiro, se for uma correspondência pessoal, ninguém pode abrir, nem na escola, nem no trabalho, nem na residência. Se for uma correspondência pessoal, direcionada à pessoa, ninguém pode abrir, tá? Agora, se for uma correspondência direcionada à escola, né? Normalmente é entregue ao diretor da escola, ao gestor da escola, né? Então, assim, qualquer correspondência pessoal poderá ser aberta pelos funcionários? Não, tá errado, ok? Então, letra A tá errada, letra B tá errada, letra C. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Até então, a letra C é a alternativa correta, tá? Ninguém, isso está na Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei, tá? Até então, a correta é a letra C. Mas mesmo que vocês tenham certeza no dia da prova, tem que terminar a leitura, tá, gente? D. Todos podem livremente praticar cultos religiosos na escola, exercendo assim o direito de crença. Não é isso que a lei determina. Todos têm o direito de
escolha de crenças, de cultos religiosos, todos têm o direito de praticar cultos religiosos, escolher suas crenças, mas na escola não podemos misturar, tá? Na escola não, ok? Então aqui é uma pegadinha também, tá? Nós temos que respeitar a religião de cada um, mas nós não podemos levar isso para a escola, tá bom? Letra E. Todos podem filmar ou fotografar as crianças e jovens no interior da escola, independentemente de autorização como exercício de livre iniciativa. Também não, tá? Eles têm a proteção ao direito de imagem, de identidade, então não pode. Tanto que na escola, quando os pais vão na primeira reunião da escola, precisa assinar o termo de autorização de imagem. Os pais precisam assinar para você fotografar uma criança na escola, divulgar a imagem da criança, o nome da criança, precisa ter uma autorização. Não pode. Então é pegadinha também, tá bom? A alternativa correta aí, letra C. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei, ok? Lei. O concurso de vocês, gente, é sobre CAI, legislação federal, né? É obrigatório aí, porque vocês vão trabalhar em escolas. Então, o mínimo é saber o básico da Constituição, da LDB e do ECA, é o básico, tá? Porque vocês vão estar em contato direto com crianças e adolescentes na escola, assim como atendendo pais, etc e tal, tá bom? Então, as perguntas serão direcionadas à legislação que tem a ver com a escola, porque é lá que vocês vão estar trabalhando, ok? Vamos ver a questão 33 também sobre o ECA. O ECA reafirma a Constituição ao determinar que a criança e o adolescente têm o direito à educação, né? Assim como todos. Para garantir esse direito social, o Estatuto estabelece que é dever do Estado assegurar. Vamos lá. Estado significa poder público, governo, tá? O que o Estado deve assegurar? Vamos lá. Letra A. Atendimento em creche para escola às crianças até 4 anos de idade? Está incorreta a letra A. Por que, professora Fernanda, está incorreta? Vamos à explicação. Creche e pré-escola, né, tem que assegurar o atendimento, ok? Porém, assim, ó. Primeiro, creche é de 0 a 3 anos. Pré-escola é de 4 e 5 anos. A educação infantil é de 0 até 5 anos. Ou seja, é dividida em creche e pré-escola, tá? Então, não é até os 4 anos, é até 5 anos. Aí é uma pegadinha. Tá? É até os 5 anos, educação infantil é até 5. Creche é 0 a 3, pré-escola 4 e 5, mas juntando tudo, o infantil é de 0 até 5 anos. Então, é uma pegadinha aí, tá? Tá errado, 4 anos é o que tá errado. Letra B. Ensino superior obrigatório e gratuito. Não. O ensino superior não é obrigatório. Existe o ensino superior gratuito, mas ele não é obrigatório. É assim, o governo deve oferecer vagas em escolas, em universidades, né, públicas, mas ele não é obrigatório. Eu não sou obrigada a fazer o ensino superior. Eu faço se eu quiser, é opcional. É bom, mas é opcional, tá? Inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria. Quem não teve acesso à idade própria, gente, é a EJA, Educação de Jovens e Adultos, ok? A letra B, o que está errado? A lei diz ensino fundamental, obrigatório e gratuito, e não ensino superior. Então, a lei é assim, tá assim na lei. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive os que não tiveram acesso na idade própria. Por quê? A EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, é uma modalidade de ensino que atende EJA fundamental, que para se matricular tem que ter 15 anos completos, e atende a EJA médio, que é com 18 anos completos, tá bom? Então, aí tem várias pegadinhas aí, tá? Letra A, 4 anos é a pegadinha. Letra B, ensino superior é a pegadinha, tá? Só para lembrar vocês, porque cai na prova de vocês,
A educação básica é dividida em apenas 3 etapas. O que é básico? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Isso são etapas da educação básica. O ensino superior também é uma etapa, mas não é básica, tá? Não é básica, tudo bem? Só infantil, fundamental e médio são etapas da educação básica. E o restante são modalidades de ensino. Então, educação especial, educação de jovens e adultos, educação à distância, educação profissionalizante, educação rural, que é a de campo, educação quilombola, educação indígena, tudo isso são modalidades de ensino, tá? As únicas etapas da educação básica é infantil, fundamental e médio. Tudo bem? Vamos lá. Já analisamos a A, já analisamos a B, vamos a C. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. Essa é a alternativa correta até o presente momento, tá? Realmente, na lei fala, oferta de ensino... Por que eu falo que até o momento é a alternativa correta? Porque eu não analisei as outras para ter essa certeza. Então, no gabarito oficial, eu não posso marcar ainda, eu posso marcar na prova. Mas no gabarito oficial eu não posso, porque eu preciso ter a certeza de que essa é a alternativa correta. Porque depois que eu pintar o gabarito, não tenho o que fazer se tiver errado, tá? Por isso que eu tenho que ter certeza. Por enquanto, a letra C tá certa, né? Não tem nenhuma pegadinha. Realmente, é obrigatório oferecer o ensino noturno, porque tem muitos adolescentes, jovens, né? Que trabalham, tá? Então, precisa estudar à noite, então precisa ser oferecido, ok? Letra D. Atendimento educacional especializado, que é o AEE. O que é o AEE? É o atendimento que é feito para os alunos da educação especial no contraturno escolar. Isso é atendimento educacional especializado, tá? Aos portadores de deficiência, desde que comprovadamente carentes. Essa parte não tem na lei, tá? É pegadinha. Desde que comprovadamente carentes não existe. O AEE é oferecido a todos os alunos que precisam, que têm laudo, que são encaminhados para o AEE, Atendimento Educacional Especializado, para todos os alunos, independente se são pobres, ricos, não tem isso, não tem classe social, é para todos, é um direito de todos, tá bom? E letra E, atendimento na educação infantil e no ensino fundamental, por meio de programas de uniforme escolar, só tem até aqui? Não, também está errado, tá? Aqui. Por quê? Vamos lá. Esses programas que constam na legislação são complementos à educação. Então, materiais escolares, transporte escolar, alimentação, assistência à saúde, né? Então, aqui no caso é uma pegadinha. Só tá falando aí do programa de uniforme escolar, tá bom? Não é também, pegadinha. Então, a única correta aí é a letra C. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador. Essa é a alternativa correta, não caiam nas pegadinhas. Lembrando que depois da prova de vocês, eu vou ter acesso, vocês vão me mandar a prova que vocês forem fazer no dia 5. Se for liberado na internet, eu pego a prova para fazer a correção, para ver, né? Antes de sair o gabarito, eu consigo fazer a correção da prova para vocês verificarem se foram bem, quantas acertaram, né? Nesse sentido aí. Questão 34, vamos lá. O secretário de escola deve ter como princípio o caráter educativo de suas funções para melhor planejá-las e executá-las. Assim, é relevante que esse funcionário tenha pleno entendimento dos grandes objetivos da educação nacional, descritos tanto na Constituição quanto no ECA. Um deles certamente vamos analisar aí neste caso. Deu para entender aí, gente? O secretário de escola ou o assistente de gestão escolar deve ter como princípio o caráter educativo de suas funções, né? Porque ele vai lidar com criança e adolescente, para melhor planejá-las e executá-las. Assim, é relevante, ou seja, é importante,
que esse funcionário tenha pleno entendimento dos grandes objetivos da educação nacional, ou seja, descritos tanto na Constituição quanto no ECA. É o que eu falei. Vai trabalhar na escola, seja agente, seja assistente de gestão escolar, tem que ter conhecimento básico, no mínimo, da Constituição, no que diz respeito à educação, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Um deles certamente vamos lá, vamos ver aí, se vocês estão por dentro do que essas leis determinam. O direito do aluno de contestar critérios avaliativos. Vou ler todas primeiro nessa. B, a qualificação para o trabalho. C, o acesso à escola pública gratuita próxima da residência do aluno. D, o ensino obrigatório. E, o direito de participação de professores, pais e alunos. Conforme, né, aqui está pedindo, algo que está na Constituição, assim como está no ECA também. No caso aqui, deixa eu ver aqui. Apesar que a letra A está incompleta aí, né? A letra A está incompleta por quê, gente? O direito do aluno de contestar critérios avaliativos, né? Está incompleta, porque fala de instâncias superiores, tal. A alternativa correta aí é letra B, qualificação para o trabalho. Porque fala assim, as finalidades da educação, ou os objetivos da educação. No próprio enunciado tem objetivos da educação. Objetivos são as mesmas, é o mesmo que eu falar finalidades e objetivos é a mesma coisa, tá? Os objetivos da educação na LDB, no ECA e na Constituição são iguais, ok? Então fala assim, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, tá? São esses três, ok? Então a alternativa correta, como objetivo, é a letra B de bola, ok? As outras é para confundir. Por quê? A A está incompleta e também não é um objetivo da educação, entra como diretrizes lá. A letra C, o acesso à escola pública gratuita está certa, próximo à residência do aluno. Tem algumas cláusulas aí, não é para todos, tá? A partir de 4 anos, tá? A partir de 4 anos, escola próxima da sua residência, tá? A partir de 4 anos. O ensino é obrigatório, mas não está no objetivo, o ensino é obrigatório, né? Logo de cara, no primeiro artigo da lei já é falado, né? O ensino para todos. E o direito de participação de professores, pais e alunos não é um objetivo, tá? O objetivo sempre é o aluno, tá, gente? Então, o pleno desenvolvimento do educando ou da pessoa ou do indivíduo, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, a alternativa correta aí, letra B de bola. Vamos lá. A questão 35, gente, eu vou pular, porque não contempla o edital de vocês, tá? Eles não pedem esse direitos das pessoas com deficiência, no caso de vocês, não está na bibliografia do concurso. Mas se estivesse, a alternativa correta seria a letra D. Os dados pessoais, os relativos à saúde do deficiente, terão sua privacidade protegida, tá? Mas não está no de vocês, então eu vou pular. 36, a mesma situação. Esse documento, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, também não está na bibliografia do concurso de vocês. Seria a alternativa correta a letra A aqui, ter a oportunidade de participar ativamente das decisões relativas a programas e políticas do seu interesse. Então, pulem a 35 e 36, que não é para vocês. 37 também não é para vocês, tá? A VUNESP deu
essa bibliografia, mas para outro concurso. Então, não está na bibliografia de vocês, eu não vou fazer para não confundir vocês, porque seria algo a mais para vocês estudarem, tá bom? Se tivesse a 37, a alternativa correta seria a letra D, mas não é para vocês essa. Deixa eu ver aqui. Então, todas que não forem para vocês, gente, eu vou pular. Aqui começou a parte que eles pediram de autores. Não caiu autores para vocês, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha aqui em todas, o que for para vocês eu falo. Para vocês, gente, do concurso de vocês só contempla até a questão 34, tá? O restante são relacionados a documentos da legislação federal, mas que não está na bibliografia do concurso de vocês, então para não confundir eu não farei. E autores, que eles também não pedem na bibliografia de vocês. Para vocês é só a legislação federal, os tópicos de Constituição Federal, ECA e LDB. Autores não caem, então por isso não farei com vocês, ok? Vamos à parte de português. Vamos lá, vamos à parte de português. Em todos os concursos começam com português, a parte de interpretação de texto. Então, vamos analisar aqui. Vamos lá. Leia o texto para responder as questões de número 1 a 5. Das margens ao centro da família. Até o final do século XIII, a infância não existia. As crianças eram consideradas apenas como homens de tamanho e capacidades reduzidas. Como muitas delas morriam ainda pequenas, os adultos não tinham muito apego a elas. Durante muitos séculos, as crianças não eram nem retratadas, já que esse período da vida não era considerado digno de lembranças. Nada era pensado em função dos pequenos. Só com o avanço do capitalismo, a partir do século XVIII, a criança passou a ser pensada e tratada de forma diferente. A partir do século XIX, a criança se tornou o objeto principal da preocupação e atenção dos pais, com necessidades próprias que devem ser respeitadas. Dos anos 1980 até os dias de hoje, a criança ganhou ainda mais importância e espaço, passando da margem ao centro da família. Surgiram programas só para elas, lojas de produtos infantis, marcas de roupas só para crianças, entre outros. Tudo isso colocou as crianças no centro das preocupações e consumo dos adultos, tá? Então, foi um texto retirado da Cidade Nova, maio de 2014. Enfim, vamos à interpretação e questões relacionadas a esse texto de 1 a 5. Vamos ver a primeira questão de português dessa prova. Essa prova serve tanto para a gente quanto para assistente. Português é para os dois, tá bom? Questão 1. Conforme o texto, pode-se afirmar que antes do século XIII, as crianças eram, vamos lá, A, tão valorizadas quanto são atualmente, B, vistas como adultos em miniatura, C, agredidas com frequência pelos familiares, D, tratadas com cuidados especiais, ou E, motivo de orgulho para os pais. Isso é a interpretação do texto, eu só posso responder conforme o texto aparece, não é minha opinião, é o que está no texto. O que está no texto é a letra B de bola, tá? Antes do século XIII. Então, as crianças eram vistas como adultos em miniatura, tá? Elas não eram nem vistas, ok? Como crianças. A alternativa correta aí, letra B de bola. Questão 2. Opa, 2 está lá embaixo. Questão 2, aqui, ó. De acordo com o texto, atualmente, as crianças A, têm importância relativa na família. B, são tratadas com pouca consideração.
C. Costumam ter poucos direitos em relação aos adultos. D. Preocupam-se em ser atenciosas com os mais velhos. E. Passaram a ser o centro das atenções dos familiares. A alternativa correta, letra E. Atualmente. Então, antes elas não eram vistas e agora, sim, elas são o centro, né, das atenções dos familiares. Letra E é a correta. Questão 3. Segundo o texto, a criança é vista atualmente como sendo um importante. Um importante o quê? A. Leitor de livros infantis. B. Elo entre os familiares. C. Público consumidor. D. Telespectador de desenhos animados. E. Incentivo a novas descobertas na pediatria. A alternativa correta, letra C. Público consumidor. Onde está isso, professora? Aqui no último parágrafo é falado sobre isso, ó. Consumo, né? E explica também depois do capitalismo e tal, tá? Alternativa correta, letra C. 4. No trecho do primeiro parágrafo, as crianças eram consideradas apenas como homens de tamanho e capacidades reduzidas, ou seja, homens em miniatura. A palavra destacada pode ser substituída sem alteração de sentido. Atenção! Aqui não é apenas uma interpretação de texto, aqui já entra a parte de ortografia, gramática, enfim. Quando eles pedem no concurso uma palavra que pode ser substituída por outra e não perder o sentido, eles estão pedindo um sinônimo daquela palavra. Ou seja, uma outra palavra que tem o mesmo significado, o mesmo sentido, ok? Sinônimo. Então, aqui no caso, qual palavra que eles querem? Consideradas. Consideradas é o mesmo que A. Escolhidas. B. Admiradas. C. Incentivadas. D. Julgadas. E. Preparadas. Então, as crianças eram consideradas, daí tem que ver o texto, tá? O contexto. As crianças eram consideradas apenas como homens em miniatura. As crianças eram escolhidas apenas como homem em miniaturas, admiradas como homem em miniatura, incentivadas, julgadas ou preparadas. Pelo contexto, a alternativa correta, a letra D de dado. Ó, a palavra destacada pode ser substituída sem alteração. Então, vejam, as crianças eram julgadas apenas como homens de tamanho e capacidades reduzidas, ok? A alternativa correta, que tem o mesmo sentido, tá? Mesmo sentido é D de dado. Nesse contexto, tá, gente? Não significa aqui no contexto que considerada é a mesma coisa de julgada, mas no contexto, sim. Nesse contexto, sim, ok? Letra D de dado. Questão 5. No trecho do terceiro parágrafo, qual é o trecho? Foi só com o avanço do capitalismo, a palavra destacada apresenta sentido contrário. Toda vez no concurso que pedem o sentido contrário, significa o sentido oposto. Contrário é o antônimo. Por exemplo, bonito, feio, limpo, sujo, isso é antônimo. Então, uma palavra que seja o contrário de avanço. A palavra em destaque é avanço. Qual é o contrário de avanço? A, sucesso. B, conhecimento. C, surgimento. D, mérito. E, recuo. A alternativa correta, letra E, recuo, tá? Avanço, o contrário de avanço é recuo, tá? É o oposto, é o contrário, o antônimo. Então, a alternativa correta, letra E. Vamos lá, próxima pergunta. 6. Assinale a alternativa em que a pontuação e o emprego dos verbos estão de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, é uma questão da parte de classes gramaticais, ok? Sobre verbos, ok?
Então, normalmente, verbos e pontuações aqui, né? Pontuações podem ser ponto final, vírgula. Aqui no caso eu percebi que a pontuação que eles estão pedindo para ser analisada aqui são vírgulas, né? Tem muitas vírgulas aí, ok? Então, vamos analisar aí ambos, tanto a vírgula quanto os verbos. Lembrando, concordância verbal, o verbo tem que estar combinando com o substantivo, ok? Vamos lá. Letra A. Os brinquedos seriam menos perigosos quando foram de melhor qualidade. Bom, vamos fazer o seguinte, para explicar as duas coisas, não ao mesmo tempo, senão confunde, né? Vírgula, mistura com verbo. Vamos analisar, no primeiro momento, os verbos. Se o verbo está de acordo com o substantivo, se ele está fazendo a concordância verbal correta. Vamos lá, letra A. Os brinquedos seriam menos perigosos quando foram de melhor qualidade. Seriam quando forem de melhor qualidade, né? Seria o correto aí. Tá bom? Então, vamos lá. Essa questão 6 aí. Continuando. Os brinquedos seriam menos perigosos quando foram de melhor qualidade? Quando forem de melhor qualidade seria o correto. Então, a alternativa A já está incorreta. Gente, eles pediram para analisar duas coisas. O verbo e as vírgulas, aí no caso, tá? Se tiver um ou outro já errado, independente se for verbo ou vírgula, já não é a alternativa correta da prova, tá? Para vocês não perderem tempo, ok? Vamos lá. B. Assim que os alunos chegarem, provam os uniformes. Assim que os alunos chegarem, provam os uniformes. Chegarem, provam. Assim que os alunos chegarem, que eles provem os uniformes, né? Provem os uniformes. Chegarem, provem aí no caso. Tá? C. Se os adultos soubessem pôr limites nas crianças, estas seriam mais educadas. Pela concordância verbal, a mais correta até agora é a letra C. Se os adultos soubessem pôr limites nas crianças, estas quem? As crianças, seriam mais educadas. Até então, a letra C é a mais correta. D. Se eles estudassem mais, logo verão bons resultados. Se eles estudassem mais, logo veriam bons resultados. Concordância incorreta D. E. Quando os filhos desobedecem aos pais, devem ser repreendidos. Desobedecem, devem ser repreendidos. Né? Quando os filhos desobedecem aos pais, devem ser repreendidos. Ou, aí no caso até poderia ser considerado, porém as vírgulas estariam erradas, tá? A alternativa correta é a letra C, porém agora nós vamos analisar as vírgulas, tá? A C é a correta, mas na letra A tem erro de vírgulas, na letra B também tem erro de vírgulas. O que é a vírgula, gente? É uma pausa. Então, tem frases que não há necessidade da vírgula, né? Então, muitos aí não tem necessidade de vírgula. Bom, enfim, a alternativa correta, primeiro eu vejo o verbo e automaticamente a vírgula. Se os adultos soubessem pôr limite nas crianças, vírgula, estas seriam mais educadas. Aí sim, tem a necessidade de uma pausa, né? São duas orações aí, ok? Vamos ver aí a questão 7. Assinale a alternativa que apresenta a palavra empregada em sentido figurado. Vamos lá. Sentido próprio é o sentido normal que nós falamos corretamente. Por exemplo, a cobra é venenosa. É o sentido próprio, tá? A cobra é venenosa. Cobra realmente é um animal, é venenoso, né? Em muitos casos. Agora, o sentido figurado é o sentido popular, é o que nós criamos.
Então, por exemplo, minha sogra é uma cobra. É um sentido figurado, porque ela não é uma cobra, um animal cobra, né? Então, seria um sentido figurado. Vamos ver aqui nesses casos aí. Qual seria? Aquela moça era uma bruxa com as crianças. Ó, acho que já encontramos a alternativa correta. Ó. Aquela moça era uma bruxa com as crianças. A moça não é uma bruxa, certo? Mas é a forma, o sentido figurado. Significa que ela era uma pessoa má, associou como uma pessoa ruim para as crianças, né? Seria o sentido figurado. Mas vamos ver se não tem outras, né? Ou pegadinhas. B. Há adultos que costumam agir com agressividade. Não tem nada de figurado. C. Os pais têm a responsabilidade de educar bem os filhos. Nada de figurado. D. As crianças morriam muito pequenas. Aqui no caso nada de figurado, porque no texto fala sobre isso também. E. Existem muitas lojas de produtos infantis. Nada figurado. Então a única figurada aí é a letra A. Que a moça está sendo comparada com uma bruxa, é um sentido figurado. Aquela moça era uma bruxa com as crianças. Então, a letra A é o sentido figurado. 8. No trecho do segundo parágrafo, como muitas delas morriam ainda pequenas, os adultos não tinham muito apego a elas. A palavra destacada estabelece sentido de. Esse ainda, ó. Como muitas delas morriam ainda pequenas. Ainda pequenas. Está mostrando o quê? O modo como elas morriam, o tempo que elas morriam, a intensidade com que elas morriam, a dúvida, uma negação. Não. Aí o sentido é de tempo, ainda pequenas. Ainda quando elas eram pequenas, tá? Morriam quando? Ainda pequenas. É o tempo, tá? Ainda pequenas é o tempo em que elas morriam, quando elas ainda eram pequenas. Então, o sentido aí é de tempo, letra B de bola. Questão 9. Assinale a alternativa em que o emprego da crase e a concordância das palavras estão de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Vamos lá? Crase. Crase é uma das coisas que mais difíceis da prova, né? É considerada as mais difíceis. Vamos lá. Não tem como explicar, dar uma aula de crase aqui nesse momento, porque é treino, né? Vocês já tiveram essa aula, ou no presencial, ou no IAD, tá? Mas aqui nós vamos ver caso a caso por que pode a crase e por que não pode, para relembrar o conteúdo. Letra A. Cláudio enviou a nós os documentos que foi solicitado ontem. Olha lá, o a nós, esse a antes de nós está craseado. Não pode. Por que não pode, professora? Porque nós é pronome pessoal. Não tem crase antes de nenhum pronome pessoal. Aliás, nenhum pronome, antes de nenhum pronome vai crase, exceto em alguns casos nos pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, quando eles aparecem no meio da frase. Por exemplo, refiro-me àquele documento. Aí iria a crase, por exemplo. Mas enfim, aqui vamos se atentar ao que está aqui. Então a letra A não vai crase porque antes de nós não tem crase porque nós é pronome pessoal. B. Fomos a uma escola visitar os refeitórios que tinha sido reformado. A uma também não tem crase. Por quê? Uma é artigo indefinido. Poderia ser artigo definido ou indefinido. Não tem crase antes de artigos, nem definidos, ou a, os, as, nenhuma, uma, uns, umas. Tá bom? Então, fomos a uma escola, não tem essa crase, tá? Poderia falar, fomos... Agora, se tivesse aqui, ó, fomos à escola, tudo bem, teria crase. Fomos a algum lugar. Fomos à escola, fomos à feira, mas pelo fato de ter o artigo uma, já não teria crase aí, tá bom? Letra C. As crianças foram a pé, por isso ficaram muito cansadas.
muito cansadas, né? Fora isso, tem erro de concordância aí nas palavras, ó. As crianças foram a pé, por isso ficaram muito cansadas. Muito cansadas. Além do erro de crase, tem um erro de concordância nominal, ok? Os outros também, deixa eu ler aqui. Ah, tá, não é só para analisar a crase, é para analisar a concordância também. Ó, Cláudia enviou a nós os documentos que foi solicitado ontem. Os documentos que foram solicitados ontem. Além da crase, a frase correta ficaria: Cláudia enviou a nós os documentos que foram solicitados ontem, tá? Então, tem erro de concordância e erro de crase. Na letra B, fomos a uma escola visitar os refeitórios que tinham sido reformados. Também tem, além da crase, tem erro de concordância, tá? C, as crianças foram a pé, por isso ficaram muito cansadas. O correto, ó, tem erro de concordância, ficaram muito cansadas, né? Além de que não existe crase no a pé. Antes de palavras ou expressões masculinas, não tem crase. O a pé não tem crase, tá? Porque pé é masculino. Eu falo o pé, não falo a pé, tá bom? Então não tem crase. D, a diretora telefonou às mães e estas compareceram ao evento. Essa é a alternativa correta. Além da concordância correta, a diretora telefonou às mães e estas compareceram ao evento, tudo concordando bonitinho. Além disso, as mães têm crase, tá? Porque mães, palavra ou expressão feminina, tá? E aí também a diretora telefonou a alguma pessoa, a alguém. Quem? As mães, tem crase. Além de ser palavra ou expressão feminina, mães, tá? Então, a alternativa correta D. A letra E, por que não tem crase? Os alunos iam inaugurar a nova sala, mas não chegou todos os móveis. Mas não chegaram, porque móveis está no plural. Os alunos iam inaugurar, ou o correto seria inaugurariam, né? Não iam inaugurar. Inaugurariam a nova sala, mas não chegaram todos os móveis. A concordância correta seria essa. E não tem crase a nova sala. Se fosse só a sala, os alunos inaugurariam a sala, teria crase. Mas tem o nova aí no meio, nova é um adjetivo, tá? Nova é um adjetivo, então não tem crase aí, tá? Bom, a correta aí seria não é, né? A letra D de dado, ok? D de dado. Questão 10. Assinale a alternativa que preenche as lacunas correta e respectivamente, ou seja, na ordem, né? Considerando a norma culta da língua portuguesa. Vamos lá. Aquela é a creche de que as mães mais gostam? Que as mães mais gostam? Em que as mães mais gostam? A que as mães mais gostam? Com que as mães mais gostam? Então, aquela é a creche. Está falando do quê? Se referindo a quê? Que as mães gostam. A creche. Tá? A creche. Ok? E na outra parte, as mães mais gostam. Não há mais vagas lá. Porém, não há mais vagas lá. Então, não há mais vagas lá. Pois, não há mais vagas lá. Portanto, não há mais vagas lá. Porque não há mais vagas lá. Tá? A alternativa correta que completa, respectivamente, as duas colunas aí seria a letra A. Ó, aquela é a creche de que... Tá falando de qual creche? Aquela é a creche de que as mães mais gostam, ou da qual as mães mais gostam, né? Mas aqui não tem o qual, de que tá dentro. Porém, não, ó, tem uma vírgula, porém não há mais vagas lá. Então, a alternativa correta seria a letra A aí no caso, tá? As outras, vocês podem olhar o gabarito, daí são questões de matemática que vocês podem treinar também, se tiver informática também pode. Deixa eu abrir a outra prova aqui, só um minuto. Então, pessoal, aí vocês têm, então, 1,
treino, tá? Um treino aí de legislação em português. Vocês receberão outros vídeos amanhã. Assim, durante a semana, vocês receberão vários vídeos aí, tá bom? De treinos de questões de várias provas. Então, cada dia eu vou estar enviando para vocês um treino de uma prova diferente da VUNESP que contemple as funções de agente e assistente de gestão escolar, ok? Essa é a de hoje aí para vocês. O pessoal de assistente de gestão escolar, os vídeos de informática ainda não estão prontos, eu estou terminando. E de legislação federal não, municipal ainda estou terminando também, tá? O material está no grupo, porém eu estou terminando. Mas para hoje, eu peço que vocês assistam esse treino aqui específico, tá bom? Um abraço.